vamos falar sobre agronegócio e a potência dele no país. Esta reportagem irá abordar sobre o que é o agronegócio, os caminhos dele. Também falaremos de um assunto importante, a sustentabilidade no agronegócio e as cadeias produtivas. Você também ficará com um tema histórico e transformador, as mulheres no agronegócio e o desbravamento delas nesse setor. Fique conosco! O agronegócio representa o conjunto de atividades agrícolas e industriais no caminho do campo ao consumidor final. Hoje, o agronegócio está entre os maiores geradores de emprego no mundo. Isto representa uma das atividades mais lucrativas. No Brasil, o setor representa 23% do PIB, segundo o IBGE. Nos últimos 25 anos, conforme o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a área plantada cresceu 53% e a produção 260%. E a produtividade aumentou em 135%. Os produtos de maior valor no agronegócio brasileiro são algodão, empluma, arroz, feijão, milho, complexo soja, café, açúcar, laranja, carnes, celulose e papel. O agronegócio brasileiro é um dos mais representativos do mundo, sobretudo no que diz respeito à dinâmica de exportações. O Brasil é o maior exportador mundial de café, açúcar e cana-de-açúcar. É também o segundo maior exportador de carne bovina e o maior exportador de carne de frango, sendo também o quarto do mundo na venda internacional de carne suína. A tendência é que os lucros produzidos nesse setor intensifiquem-se ainda mais, com altas estimadas em 40% nos próximos anos, segundo o Ministério da Agricultura. A agricultura é o setor mais dinâmico da economia brasileira, com mais modernidade, com mais ganho de produtividade. E ele, consequentemente, não pode ser o responsável pela geração de emprego. Pelo contrário, você quer que cada vez mais ele tenha mais produto com menos mão de obra para o custo cair. Mesmo assim, dentro da atividade diretamente, ele gera quase 10% do emprego. Mas se você caminha para o agronegócio e vê todas as atividades na indústria e no comércio, nos serviços em geral, decorrentes da atividade agropecuária, você chega a 30% do emprego. É muito importante, é sem dúvida o setor que hoje em dia comanda a economia, lidera a economia brasileira. São Paulo é um dos principais estados na produção para o agronegócio, de milho, soja, cana-de-açúcar, celulose. Entre os produtos que também dividem espaço entre os de maior rendimento para o agronegócio nacional está a carne bovina. O rebanho brasileiro é o segundo maior do mundo. A produção nacional de carne ocorre em ordem de tamanho do rebanho, no Mato Grosso do Sul, São Paulo, Goiânia, Paraná, Rondônia e Rio Grande do Sul. Enquanto isso, a nossa agricultura trabalha de peito aberto, ela vai para o pau na concorrência internacional, com muita qualidade e com muito preço baixo. Então, nesse processo, não tem um setor agrícola ou pecuário mais produtivo do que o de São Paulo. São Paulo tem uma diversificação de produtos muito grande e um avanço tecnológico fantástico. Acho que não é exagero dizer que hoje em dia um produto como soja ou mesmo gado tem um nível de desenvolvimento tecnológico mais avançado, até principalmente pelo que se faz aqui de desenvolvimento, do que o setor automobilístico. Chega a emparelhar com a Embraer no setor de exportação de aeronaves. E o bonito é que isso se espalha. Cada região do Brasil consegue ter uma especialização em um determinado produto com qualidade. E com isso nós temos essa gama de produção que vai de todos os tipos de proteína até frutas e grãos de uma forma
como poucos países no mundo são capazes de produzir. E a verdade é essa coleção de competências regionais faz com que o Brasil consiga exportar um excedente absolutamente significativo para a economia mundial. É por aí que o Brasil vai ocupar o seu verdadeiro lugar, é através do agronegócio. O sistema envolve uma complexa cadeia produtiva, que é o caminho percorrido por um produto, desde a sua elaboração até o consumidor final. Por exemplo, a carne bovina que chega ao prato envolve a fabricação de uma série de produtos impensáveis ao consumidor. Em primeiro lugar, temos os estábulos, os pastos, rações, igualmente a seleção dos melhores animais, reprodução e cuidados de higiene. Ainda as ferramentas, medicamentos, maquinários de transporte, abate, corte e distribuição. O agronegócio é um setor que emprega 12% da população economicamente ativa do país, o que supõe 35% dos empregos do Brasil. Os dados são da Conferência Nacional da Agricultura, de 2015. Além de técnicos, o agronegócio emprega profissionais especializados como veterinários, agrônomos, engenheiros agrônomos, químicos, biólogos, entre outros. O agronegócio tem participação relevante no PIB nacional. Ele representa 27,6% do PIB total. O agronegócio tem participação relevante também no mercado de trabalho. Ele representa 20% das ocupações. No ano passado, exportou 120 bilhões de dólares, um aumento de 20% em relação ao ano anterior. O agronegócio possui números fantásticos, porém ainda existem desafios. Um desses desafios é a melhoria da infraestrutura. Precisa de investimentos em portos, estradas, armazéns. O Brasil tem feito investimentos, mas os investimentos no momento são insuficientes. Um outro gargalo também no setor agropecuário é o alto custo da carga tributária. O Brasil tem uma das maiores cargas tributárias do mundo. Sobre a reforma tributária, o Brasil tem discutido no Congresso, discutido em associações, mas ainda não saiu do papel. É urgente essa reforma tributária. Um outro aspecto também, que é um gargalo do agronegócio, é o financiamento. O alto custo do dinheiro, o alto custo das taxas de juros. Nesse aspecto, a Lei 13.986 de 2020 trouxe mecanismos, para a melhoria dos financiamentos do setor agropecuário. E um desses mecanismos, na verdade dois, eu gostaria de trazer aqui, que tem como finalidade de reduzir o custo das taxas de juros, que é a melhoria das garantias do produtor rural. Por que é importante essa melhoria da garantia? Porque se o credor tem uma garantia segura, logo ele tem condições de conceder uma taxa de juros mais efetiva, uma taxa de juros menor, mais atrativa. À medida que o agro moderniza-se, mais ele torna-se dependente de atuações industriais e produtivas vindas das cidades. Esse importante campo da economia envolve uma inter-relação entre os três setores: o primário, com a agropecuária, o secundário, com as indústrias de tecnologia e de transformação das matérias-primas, e o terciário, com o transporte e comercialização dos produtos vindos do campo. Os produtores investem tanto na produção em si, quanto nos elementos que viabilizam ou melhoram a sua execução. Assim, essa atividade integra estudos científicos relacionados com o campo e com a biotecnologia, e até mesmo com a meteorologia e climatologia. Hoje, cada vez mais, nós temos sensores que analisam a disponibilidade de água no solo, a gente tem estações agrometeorológicas, temos imagens de satélite em diferentes resoluções, colheitadeiras com GPS, implementos agrícolas com vários sensores, drones monitorando lavouras. Todos esses equipamentos têm gerado dados heterogêneos, de formatos diferentes.
Como a gente pode transformar esse dado bruto em informação útil para o produtor rural? Então hoje, por exemplo, se eu tenho uma informação sobre disponibilidade de água no solo, de repente eu posso fazer uma irrigação de precisão utilizando esses dados e aplicar a irrigação somente naquele talhão onde é necessário. Com isso, eu acabo reduzindo o uso de recursos naturais, né? Otimizando o uso de recursos naturais, de recursos hídricos, né? Então, com isso eu consigo além de reduzir custos, né, trazer um selo de sustentabilidade para a minha produção. Hoje tem tecnologias também como a inteligência artificial, o IoT, né, que é a internet das coisas, blockchain, né, são tecnologias que podem trazer, agregar valor no sistema de produção. Por exemplo, né, hoje com essas imagens que a gente captura por drones para monitorar lavouras, você pode identificar doenças a partir das imagens, né, e tomar essas ações preditivas, sistemas de alerta, né, pode contar gado, né, a partir de imagens capturadas do drone, ou até imagens para você classificar frutos, estimar a produtividade, né, são todas informações úteis para que o produtor rural possa tomar ações mais preditivas. Melhorar a imagem do agro é extremamente importante, né? Tanto que desde a fundação a BAG tem feito das suas ações praticamente todas voltadas para a área da educação, né? Para que as pessoas tenham a real dimensão e a real percepção da importância desse setor, né? Por todas essas razões, seja pela produção de alimento, de energia limpa e renovável, pela geração de emprego, pela geração de divisas, seja pela ocupação territorial, enfim. É fundamental que a população entenda. E por quê? Porque nós dependemos, nós somos uma democracia, e as nossas leis, as nossas normas, regulamentos, todas são feitos por pessoas que nós elegemos, e que são pessoas urbanas. Então, se a população não entende a importância disso, jamais vai eleger pessoas que defendam legitimamente o que é importante para o agronegócio. Então, por isso que é muito interessante que as pessoas entendam o que é isso. Então, olha, o setor está aqui, não é só para fazer poeira ou para qualquer outro problema, ou odor que exala eventualmente, ou olha lá, estão gastando toda a água, não é isso. Essa produção, ela também gera impostos, esses impostos é que movem as cidades, né? Movem a educação, que movem a segurança, movem toda a parte de infraestrutura. Então podem ver onde as cidades têm o melhor índice de desenvolvimento humano, são naquelas regiões onde o agronegócio é mais pujante. Isso acontece não só em São Paulo, na nossa região principalmente, de Ribeirão Preto, mas acontece no Mato Grosso do Sul, acontece no Mato Grosso, acontece no Goiás, acontece em Minas, no Rio Grande do Sul, no Paraná, enfim. O agronegócio está espalhado por todo esse imenso país tropical, ele tem os seus reflexos que são imprescindíveis para a manutenção e para a qualidade da vida das pessoas nas cidades. Então é preciso que as pessoas entendam, e mais do que isso, seria muito legal que todas elas se apropriassem. O campo depende da cidade, a cidade depende do campo. O Brasil faz e pode fazer ainda mais bonito, produzindo com sustentabilidade. E seria muito bacana que todos os brasileiros se apropriassem disso, e ao invés, às vezes, de falar coisas que não fazem a melhor ideia, porque não têm a menor noção, porque ouviram alguém bonito, né, de cara bonita, de rosto bonito falar, mas seria bacana que entendessem um pouco mais né, desse grande e potente agronegócio brasileiro, do que tem feito com responsabilidade, com sustentabilidade, para que a gente tenha isso por muitos e muitos e muitos e muitos anos, gerando oportunidade aí para todo o nosso povo. E é por isso que a BAG desenvolve, então, o seu Programa Educacional Agronegócio da Escola há mais de 21 anos, né? São quase 300 mil alunos que já passaram por ele, mais de 3 mil professores. Nós já chegamos em 20 estados em decorrência da pandemia, onde foi impraticável manter as atividades presenciais. Isso tudo foi feito de maneira digital. Então, se de um lado a gente perde, né, a oportunidade do olho no olho, por outro a gente ganhou as redes, ganhou a internet e ganhou também a possibilidade de passar essa boa nova para outros lugares. Você sabe o que é cadeia produtiva? A cadeia produtiva do agronegócio consiste no conjunto de processos envolvidos no ciclo de produção agrícola. Isso significa que da entrega de insumos pelos fornecedores até a aquisição pelo consumidor final, todas as atividades desenvolvidas para se chegar ao produto agrícola
são consideradas. Segundo pesquisadores, uma cadeia produtiva do agronegócio padrão se caracteriza por possuir 5 segmentos: fornecedores de insumos, empresas que têm por finalidade ofertar sementes, calcário, adubos, implementos agrícolas e tecnologias; produtores rurais, usar a terra para a produção de origem primária, caso da madeira, cereais e oleaginosas, além de leite e carne; processadores, representadas pelas agroindústrias, responsáveis por pré-beneficiar, beneficiar ou transformar os produtos recebidos pelos agricultores; atacadistas e varejistas. Os atacadistas são grandes distribuidores com a função de abastecer redes de supermercados. Já os varejistas, cuja função é comercializar os produtos junto ao consumidor final. Mercado consumidor representa o ponto final da comercialização. Nós temos hoje, num país de 851 milhões de hectares, cerca de 36% está antropizado, ou seja, está com as cidades, com as estradas, com a infraestrutura e com a produção agropecuária. Nós temos mais de 63% desse território preservado. Em todos os biomas existem áreas preservadas, então é muito importante que isso seja considerado como um grande ativo brasileiro, né? Nenhum país do mundo tem nada nem próximo disso, a menos aqueles que são cobertos de gelo e aí não são antropizados por questões óbvias, mas num país tropical isso é de extrema importância. E, independente disso, o Brasil tem conseguido ampliar muito a sua produção agrícola, a produção agropecuária, o que tem feito por meio do aumento de tecnologia, de melhor gestão, de melhores insumos, de insumos mais modernos que são aplicados, ou seja, a tecnologia desenvolvida e incorporada. E isso tem um papel fundamental, primeiro porque reduz muito a pressão sobre novas fronteiras e segundo as formas de produzir. Então, com o uso mais racional da água, com o uso mais racional de defensivos químicos, com o uso correto de fertilizante, com doses adequadas para cada metro quadrado de solo. Então, nós temos hoje uma tecnologia avançadíssima. E outro ponto importantíssimo é a questão da geração de energia a partir da biomassa, né? Então, nós temos exemplos extraordinários aí com a cana-de-açúcar, ou com a bioeletricidade derivada de cana-de-açúcar. Nós temos exemplos também lindos vindo do campo, com a questão de biodiesel, né, que é misturado também ao diesel, hoje já em todos os mandatórios, em todos os rincões do Brasil, mas que são exemplos aí de tecnologia, de ciência, de pesquisa, mexendo aí desde a genética dos grãos, das oleaginosas, até com que esse óleo seja interessante não só para alimentação humana, não só para alimentação animal, mas também para mover motores. Então isso é energia limpa, é energia renovável e é fundamental para que haja um desenvolvimento sustentável, que é o desejado por toda a humanidade. Você sabe o que é sustentabilidade no agronegócio? Segundo a Organização das Nações Unidas, o desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento que encontra as necessidades atuais sem comprometer as habilidades das futuras gerações de atender suas próprias necessidades. Isso significa evitar atitudes que possam comprometer o nosso planeta. A sustentabilidade no agronegócio tem um conceito: reduzir processos agressivos de cultivo que acarretem consequências negativas como desmatamento, poluição da atmosfera, do solo e da água, diminuição da biodiversidade, além de geração excessiva de resíduos. A sustentabilidade no agronegócio precisa ser entendida através de 3 aspectos diferentes, conhecidos como o tripé da sustentabilidade: social, econômico e ambiental. E como o produtor rural pode ajudar nisso? Alguns exemplos: a recuperação de áreas degradadas, correto descarte de embalagens, tratamento de dejetos, investimento em tecnologias sustentáveis, uso de energia limpa como a energia solar, aperfeiçoar a gestão de processo produtivo, utilizar recursos naturais de forma consciente, adotar sistemas inteligentes de reuso da água, reduzir a emissão de gases do efeito estufa. O desenvolvimento da sustentabilidade no agronegócio oferece um aumento da produção de alimentos, insumos naturais como menor custo, qualidade e a segurança alimentar,
além da preservação do ambiente para as gerações atuais e futuras. Cada vez mais nós temos um consumidor mais exigente, mais empoderado, com acesso à informação e exige mais transparência no processo de produção. Por outro lado, nós temos aí a pressão do mercado internacional, que também quer saber a origem dos nossos alimentos, como ele foi produzido, né? Então nós podemos usar essas tecnologias, como exemplificado aqui, para mostrar, para trazer números, né, medidas que provem que o nosso sistema de produção, né, que a agricultura brasileira ela é sustentável. Segundo dados da ONU, né, até 2050 nós temos que alimentar 9 bilhões de pessoas. É esperado que aumente 70% a produção de alimentos no mundo. E só do Brasil é esperado que aumente 50%. Né? Mas é exigido que seja uma agricultura sustentável, não só do ponto de vista econômico, mas também ambiental e social. Então essas tecnologias, elas podem trazer essas informações, né? Por exemplo, nós podemos utilizar para calcular a questão do crédito de carbono, né? Fazer uma análise de ciclo de vida dos nossos sistemas de produção, sistema de produção integrado, né? Sistemas de produção consorciados, né? Hoje, por exemplo, você tem o sistema de integração lavoura-pecuária-floresta, né? Que você vai lá plantar soja. Depois que você colhe a soja, você naquela mesma área pode plantar um milho, né, e trazer uma pastagem, uma braquiária. Depois você coloca um animal para alimentar naquela área. E muitas vezes aquela área também você tem a questão de florestas, né, de eucaliptos, às vezes ao redor daquela área. E você tem, e esse modelo de sistema integrado é justamente para você trazer atividade econômica ao produtor rural, mas também para você emplacar, né, a sustentabilidade. Como? Você pode estar ali aproveitando toda a questão da adubação, da matéria orgânica na plantação de soja para a pastagem, né? Mas você precisa analisar esses dados, se realmente, né, fazer uma análise de solo, está contribuindo, se as metas agronômicas estão sendo atingidas, né? Você pode aplicar técnicas, né, de plantio direto, técnicas mais sustentáveis, fixação biológica de nitrogênio, mas você precisa também medir como essas técnicas estão agregando valor ou trazendo essas questões de sustentabilidade para o sistema de produção como um todo. Então, hoje, as tecnologias digitais, elas podem ajudar, né, elas são determinantes, né, a agricultura de precisão e a agricultura digital para trazer esses números, essas medidas que a gente precisa para comprovar, tanto no mercado nacional quanto no mercado internacional, como nós estamos avançando aí na questão da sustentabilidade da agricultura brasileira. Já vimos até aqui a importância do agronegócio para o desenvolvimento do Brasil. Fatores de sustentabilidade, cadeias produtivas e a partir de agora você vai ver a presença e o protagonismo da mulher no agronegócio brasileiro, que tem crescido nos últimos anos. O último censo agro mostra que a cada 10 líderes do campo, 2 são mulheres. Atualmente administram mais de 30 milhões de hectares, o que corresponde a cerca de 8,4% da área total ocupada pelos estabelecimentos rurais no país. Os dados são do estudo do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, em conjunto com a Embrapa e o IBGE. Segundo o Censo Agropecuário de 2017 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, no Brasil mais de 1,5 milhão de mulheres lideram o empreendedorismo rural, sendo diretoras, gerentes e produtoras em fazendas de todo o país. O levantamento indica crescimento de 6% nas posições de liderança ocupadas por elas. No Programa de Aquisição de Alimentos do Governo Federal, as agricultoras são cerca de 80% do número de participantes, fornecendo produtos agrícolas para inúmeros órgãos. Segundo a pesquisa Mulheres no Agronegócio de 2020, feita pela Associação Brasileira do Agronegócio, 34% do total das mulheres atuam na bovinocultura, 35% das mulheres cultivam soja, 42% atuam na agricultura, 60% completaram um curso superior. A gente trabalha com hortaliças, um pouco de grãos também e temos um pouco de seringueira. Eu tenho 43 anos, também sou filha, né, de pequeno produtor rural, então eu sempre estive no meio rural. A minha função aqui na nossa propriedade é mais administrativa. Eu fico com a parte de pagamento de contas, fornecedores, tratar com fornecedores, escoamento da produção,
é mais a minha parte. Eu diretamente não vou no campo, mas em contrapartida eu ajudo meu esposo, né? Sempre estou com ele nessa parte administrativa, então eu estou por dentro de tudo. Questões de insumos, compro, faço pagamento, conheço, né, bem o que precisa, demanda. A gente passa por algumas dificuldades, assim como qualquer produtor, né, qualquer empresário, altos e baixos, oferta, procura, e não é fácil, né? A produção rural, pequena produção rural hoje no Brasil passa por muita dificuldade, porque você tem que concorrer hoje diretamente com grandes, né, produtores, então é complicado. Para a mulher no campo é também difícil, puxado, porque aqui para você tem que ser tudo, né? Para você ter uma vida tranquila é difícil, porque você está ali no campo, você está lidando, ou direto ou indiretamente, cuidando da casa, dos filhos, e porque às vezes não compensa, né? Você pagar toda uma mão de obra para ajudar, então você acaba fazendo tudo. Mas é bom também, né? Tranquilo. Nós somos independentes, né? Não precisamos hoje. Graças a Deus a gente tá tentando se equilibrar, se manter, né, no que a gente faz, no nosso ramo, mas é isso. Trabalho, né, assim como qualquer profissão, trabalhar, ter foco, entender, né, claro, conhecer o que você está fazendo, mas é isso. Nessa grande reportagem, você ficou por dentro do que é o agronegócio, sua importância para a economia do Brasil, a sustentabilidade através do agro e as mulheres em um setor que foi por séculos gerido por homens. Agradecemos a sua audiência para compartilhar essa série, entre outras séries que já fizemos aqui para o canal, entre no nosso site www.mulheresjornalistas.com.